Tá bom. O nosso entrevistado é o advogado jurista Rafael Mafia Queiroz, professor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que andou estudando sobre a questão do impeachment. Rafael, eu queria que você resumisse um pouquinho assim, quais são os caminhos e quais são os atos que acabam sujeitando o presidente a um processo de impeachment. Bom, obrigado pela oportunidade, pelo convite de conversar sobre esse tema. Um impeachment, em linhas gerais, assim, né? Em todos os sistemas nos quais ele existe, que são basicamente os sistemas presidencialistas, nos quais existe uma eleição direta com um presidente que tem um mandato fixo e exerce chefia de governo, depende normalmente da concomitância de duas características para que ele seja juridicamente permissível. Isso não tem nada a ver com a questão da oportunidade ou da viabilidade política do impeachment. Mas para que ele seja juridicamente permissível, é preciso, em primeiro lugar, que a conduta do presidente se mostre uma conduta ilegal, mas ilegal num patamar de gravidade que seja atentatória à integridade da Constituição e da democracia daquele país. Presidentes cometem ilegalidades o tempo todo. Presidente, governador, prefeito. Para dar um exemplo, né? Teve agora esta medida provisória do Bolsonaro em relação à contratação de trabalhadores temporários para o serviço público. E existe um debate, eu não sou da área de direito administrativo, mas existe um debate quanto a saber se isso é ou não constitucional, porque a Constituição exige contratação por concurso e a medida provisória amplia demais as hipóteses de contratação fora de concurso. Isso seguramente vai ser levado ao judiciário e pode ser que o judiciário diga esta medida provisória é inconstitucional, certo? Isso não é, embora, né, seja uma violação à Constituição, não é razão para o impeachment, porque existe um mecanismo mais corriqueiro, mais ordinário para enfrentar esse tipo de ilegalidade, que é o tipo de ilegalidade que acontece, né? E aí o judiciário vai lá e anula, o legislativo vai lá e suspende os efeitos por meio de um decreto legislativo, e assim por diante. Quando a gente fala de impeachment, a gente está falando de um tipo de ilegalidade que, em primeiro lugar, é muito grave, e, em segundo lugar, grave a ponto de implicar risco para a sobrevivência da democracia e das instituições de envergadura constitucional, e, em segundo lugar, que não pode ser coibido ou controlado eficazmente de outros modos. Tirando esse grande pano de fundo, você tem, em diferentes países, variações sobre qual é o tipo de ilegalidade que pode, assim, concorrer ao posto de um crime de responsabilidade. O desenho americano é um desenho que a Constituição estabelece 3 tipos de conduta: traição, corrupção, mas corrupção no sentido da Constituição americana, nesse crime tem uma característica muito específica, que é a corrupção no sentido da venalidade do país para uma força estrangeira, que era a grande preocupação na época que eles estavam firmando a independência do país. E o terceiro é uma categoria genérica que se chama High Crimes and Misdemeanors. São altos crimes, né? Que nenhuma lei define o que é, e a cada circunstância em que há uma dúvida sobre o presidente ter cometido um high crime, gera-se um debate público quanto a saber se aquilo é ou não algo que permite o impeachment. Aí eles têm muitos precedentes, porque juízes são passíveis de impeachment lá no juízes federais. Então você tem um histórico de debates parlamentares e doutrinários sobre o que gera o impeachment, mas você não tem uma definição legal. No sistema brasileiro, é da nossa tradição, anterior até o impeachment propriamente dito, porque isso é uma tradição que vem da legislação do Império, de uma lei especial, além do desenho da Constituição, que fala, olha, existe impeachment, cabe à Câmara, cabe ao Senado, e assim por diante, aquilo que a gente viu no caso do Collor e no caso da Dilma, existe uma lei
sempre houve uma lei apartada que diz, olha, os crimes são esses aqui. Então, no caso específico do Brasil, a gente precisa se virar para interpretar esses crimes que a lei diz que são crimes e que, a depender do parâmetro de gravidade e da inexistência de outros mecanismos que possam combatê-los eficazmente, de modo menos traumático, saber se eles são ou não são crimes. E neste caso específico do Bolsonaro, que a gente está debatendo aqui, a grande questão é que a nossa lei brasileira define um crime que é o crime de agir de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Aí então, a quebra de decoro, isso aí. O grande debate que a gente tem aqui, porque você pode até achar que, puxa, não sei se decoro deveria ser motivo de impeachment, mas o fato é que a lei diz que é. E a gente, no direito, não pode olhar para a lei e falar, olha, a lei diz, mas não deveria ter dito. Ela diz. A gente tem que interpretar a lei de acordo com a sistemática do impeachment, de modo a não permitir abusos que torne o presidente refém do Congresso, porque não é essa a lógica de um sistema presidencialista, mas algum sentido na lei do impeachment, decoro, dignidade e honra do cargo tem, porque senão não seria crime de responsabilidade. Agora, leva-se em conta aí, digamos, porque o presidente é a maior voz do país, aí, é o maior exemplo do país. Leva-se em conta o desdobramento dos efeitos, o efeito demonstração sobre a opinião pública, por exemplo, aumento da violência contra a mulher? Tá, olha só. Na minha interpretação do impeachment serve para lidar... Não importa se você tem um modelo que define os crimes na lei, ou se você tem esse modelo mais aberto, que é um exercício de interpretação construída caso a caso, o impeachment serve para lidar com um fenômeno essencialmente antidemocrático, que é o abuso de poder que tem a capacidade de atentar contra os pilares da Constituição. Então, a primeira pergunta que a gente deve se fazer é se um determinado tipo de conduta implica exercício de poder. Porque se houver exercício de poder, esse poder precisa ser regrado, porque não existe poder não regrado dentro de um regime democrático. E havendo exercício de poder, a gente identificando quais são os limites para esse exercício e havendo abuso desses limites, a gente pode se perguntar, então, se a gente está numa situação de impeachment diante dos requisitos de gravidade e ausência de outros mecanismos. Na minha interpretação, e na interpretação não só minha, de outras pessoas, o presidente exerce poder de muitas maneiras, que não apenas, editando um decreto. Por quê? Porque exercício de poder indica um comportamento que tem a capacidade de positivamente influenciar condutas de outras pessoas e gerar, através dessas condutas de outras pessoas, impactos reais no mundo. E o presidente, isso é inafastável do cargo da presidência, independentemente de você ter uma figura presidencial que seja uma figura carismática e que anime as pessoas a segui-lo, é próprio do cargo da presidência essa capacidade de exercer poder e liderança por uma série de coisas que são indissociáveis do cargo, né? As pessoas acreditam que presidentes têm um nível de informação sobre os assuntos relevantes do mundo que é superior às demais pessoas. Ele sabe coisas que ninguém sabe, ele tem como agir antecipadamente. Presidentes exercem, por conta da sua posição de relevância política, presidentes exercem influência direta sobre a sua base parlamentar no Congresso. Portanto, um presidente dizer uma coisa, em geral, significa que pessoas dentro das instituições, pessoas dentro do Poder Legislativo e eventualmente, os seus seguidores difusos na sociedade agirão, né, têm maior probabilidade de agir para obedecer ou atender ou promover os valores que aquela fala implica. Eu queria, dentro disso aí, propor aí uma análise hipotética aí sobre um fato concreto. Nós tivemos aí o motim no Ceará, nós tivemos uma força nacional enviada para lá, com o comandante indicado pelo ministro Sérgio Moro e avalizada pelo presidente Jair Bolsonaro. Eram dois militares com participação política.
Um deles estimulou os amotinados, aí, dizendo que eles estavam do tamanho do Brasil. O ministro da Justiça não condenou peremptoriamente os amotinados. E o presidente justificou atitudes dos amotinados. Isso aí, de alguma maneira, e os amotinados, se isso aí se espalhar, obviamente, tem uma ameaça concreta, real e palpável à estabilidade constitucional. Isso aí, de alguma forma, configura um crime de responsabilidade? Então, olha, a lei tem muitos crimes, né? Para essas situações nas quais você tem uma cadeia de comando e uma sequência de atos abaixo da cadeia de comando, existe um crime específico que é o de falhar o presidente em não promover a responsabilização dos seus subordinados por atos atentatórios à Constituição, certo? Você precisa identificar que a pessoa abaixo promoveu um ato inequivocamente contrário à Constituição para que essa punição seja distribuída. E quanto mais você vai se distanciando na cadeia de comando, mais você vai intercalando esferas de relativa autonomia que tornam a responsabilização mais distante. Eu acho mais fácil a caracterização como crimes daquelas condutas nas quais o presidente diretamente incita algo que ele não pode incitar e que a gente não tem como, de outro modo, coibir. Então, eu acho particularmente grave o presidente vir a público incitar anunciantes a abandonarem um certo jornal. Incitar assinantes a cancelarem suas assinaturas. Ou então, usar o seu poder legal para cancelar assinaturas de jornal e depois externalizar, né, a sua motivação, pelo menos parcialmente retaliatória, a esses atos. Cadeias longas de comando são inimigas de responsabilização. Atos diretos e mais flagrantemente atentatórios são mais facilmente responsabilizáveis por este critério de promoção de uma conduta diretamente ilegal. Apologia da tortura se enquadra nisso, então? Apologia da tortura, sem dúvida alguma. Um presidente não pode cometer apologia à tortura e elogiar atos de tortura, assim como ele não pode incitar fechamento de instituições que são constitucionalmente necessárias. E aqui, no caso do Bolsonaro, eu acho que tem uma distinção que é importante de ser feita, porque muita gente vai dizer assim, bom, o Bolsonaro não é assim de hoje, né? As pessoas elegeram o Bolsonaro, talvez não apesar dele fazer apologia a coisas que não merecem apologia, não podem ser louvadas sob a Constituição, mas talvez até por isso, né? Porque ele é esta pessoa. E ele tem um histórico de 7 legislaturas no Congresso Nacional de promoção daquilo que não pode ser promovido. Por que agora as coisas, de repente, seriam diferentes? E aqui eu acho que existe uma diferença constitucional que é importante. Segundo a Constituição, parlamentares são invioláveis por suas opiniões e por seus votos. A Constituição quis dar a parlamentares uma ampla possibilidade deles, no exercício da sua legislatura e nos debates que são implicados nisso, testarem os limites da comunicação pública, né? Na sua interação com seus eleitores e com seus colegas parlamentares. Ainda assim, isso não significa que a pessoa tenha carta branca para dizer tudo, mas, de todo modo, se você está dizendo o indizível como parlamentar, você pode construir uma argumentação de que existe uma inviolabilidade para você, que é dada pela Constituição. No caso do presidente, isso não existe. O presidente não tem
esta imunidade. O Bolsonaro presidente é diferente do Bolsonaro parlamentar e ele é tratado pelo direito como diferente, justamente porque o direito reconhece, na minha opinião, que o potencial de liderança e de impacto, seja sobre as condutas das pessoas, seja a integridade da própria presidência da República, que existe no discurso de um presidente da República, não existe no discurso de um parlamentar, por mais que o parlamentar seja uma figura pública. Isso faz com que coisas que talvez tenham merecido a leniência quando o Bolsonaro era parlamentar, na minha opinião, não merecem a mesma leniência quando ele é presidente, porque o presidente é um cargo politicamente e simbolicamente único dentro de um sistema constitucional. Uma outra questão. O parlamentar tem 600, o presidente tem 1. Tá. Não, em relação ao impeachment do Collor e ao impeachment da Dilma, o crime de responsabilidade. Em relação ao Collor, nem chegou a ser julgado. Em relação à Dilma, um dos argumentos é que ela tinha perdido condições de governabilidade. Mas nós não estamos no parlamentarismo, estamos no presidencialismo. Qual é o papel do Supremo? Analisar a governabilidade ou garantir o voto popular contra maiorias parlamentares eventuais? Eu sou conservador nesta questão. Todo o juízo sobre o que configura ou não configura um crime no impeachment cabe ao Senado. O Judiciário não tem papel em dizer que o Senado errou ao considerar crime o que não era crime, porque não existe uma competência revisora de mérito do Judiciário em relação ao que o Congresso diz, por uma série de razões. Algumas são razões que estão ligadas ao fato de que quando o impeachment foi desenhado desse modo, dentro do presidencialismo, originalmente no presidencialismo americano, no final do século XVIII, não se imaginava que a Suprema Corte teria força para tanto. O Senado era uma espécie de um grande tribunal. A origem do Senado, pré-regimes presidencialistas, é o de funcionar como uma grande Câmara, não só legislativa, mas também julgadora, mas também por questões muito pragmáticas. Vamos ser honestos, imaginem se hoje o impeachment da Dilma estivesse dependendo da conclusão de um julgamento que estaria com votação de 3-2 e pedido de vista para não sei quem, né? Sim, são dilemas que a gente precisa enfrentar, mas eu não acho que atribuir ao Supremo um papel de revisão de mérito que estaria necessariamente embutido na resposta de que sim, o Supremo pode fazer essa revisão, levaria a gente a um caminho melhor do que a gente tem. A gente, enfim, trocaria um gosto amargo por outro, e o impeachment é sempre um dilema por isso. Agora, o que eu acho muito importante de ser fixado, e que eu acho que existe uma incompreensão difundida sobre isso quando a gente ouve as pessoas falarem sobre impeachment, é o seguinte: o juízo de mérito, o juízo jurídico de saber se houve ou não um crime é uma coisa. O juízo de perder a condição de governabilidade, vale ou não a pena fazer isso agora, seria muito traumático ter um terceiro impeachment na história recente do Brasil, isso vai drenar energias do Congresso que devem, neste momento, ser gastas com outras coisas. Esse tipo de juízo político absolutamente não se confunde com o juízo jurídico de saber se houve ou não houve um crime. O negócio é dizer se houve ou não houve um crime. Uma vez que a gente estabeleceu que houve o crime, a gente passa, então, para as discussões de conjecturas políticas. Mas o que muita gente faz, que na minha opinião é um erro, é dizer o seguinte: olha, dado que não há condições, ou dado que as condições são muito políticas, né? Dado que as condições políticas são muito favoráveis ou muito desfavoráveis, então houve crime ou não houve crime. O crime não depende da existência de condições, nem de condições de governo, nem de condições de impeachment. Se não houve crime, não dá para ter impeachment. Se houve crime, a gente pode avaliar impeachment. Agora, na lógica do impeachment, na minha opinião,
e aqui talvez eu divirja de muitas pessoas, é lícito, é constitucionalmente permitido ao Congresso fazer um juízo de conveniência do impeachment, mesmo reconhecendo que o crime aconteceu. Não é impróprio, talvez pessoas se lembrem disso, houve no caso do Temer uma liminar concedida, salvo engano, pelo ministro Marco Aurélio, pretendendo ordenar ao presidente da Câmara que iniciasse, determinasse a instauração da comissão de impeachment contra o Temer, como se o presidente da Câmara fosse vinculado, uma vez apresentada uma denúncia que descreve algo que é um crime, a dar início à comissão, e como se ele fosse impedido de exercer esse juízo discricionário. Na minha opinião, ele não é. Mas o que precisa ser feito, e eu acho que no caso do Bolsonaro isso já seria um ganho para nós, como país e para a nossa cultura democrática, é dizer o seguinte: olha, o que faz com que a gente não promova, não inicie um processo de impeachment contra o Bolsonaro a essa altura, não é a dúvida que existe sobre ele ter ou não quebrado o decoro, porque sem dúvida ele quebrou. O que faz com que a gente não dê este passo agora é um juízo de prudência e de conveniência política, porque a gente acha que, neste momento, isso seria um remédio muito amargo. E aí deixa que as pessoas debatam a questão nesses termos. Mas ficar dizendo que a dúvida se ele cometeu ou não quebra de decoro, deprecia. Porque se o que ele fez não é quebra de decoro não existe. Quebra de decoro. E é péssimo isso para nós. Porque ele não pode ter essa chancela jurídica de que o comportamento dele é conforme ao decoro presidencial, que não é. Eu queria pegar um paralelo de dois casos. Você fala do efeito demonstração das declarações e dos atos do presidente da República. E fala também que o Supremo não tem que entrar em juízo de mérito sobre decisões do Senado. Mas quando você pega o tempo político, decisões do Supremo têm um impacto na opinião pública, no Congresso e na mídia, não digo tão relevantes quanto do presidente, mas das mais relevantes, aí, especialmente nos últimos anos. E nós tivemos no impeachment um conjunto de episódios do Supremo Tribunal Federal que claramente insuflaram o processo de impeachment. A proibição de que Lula fosse indicado ministro, a não punição do vazamento das conversas ilegais, porque gravadas posteriormente aí a autorização de grampo aí do Lula com a Dilma. O Supremo teve uma atuação política, efetivamente. Como é que você vê o Supremo naquele período e agora? Então, eu na minha avaliação, eu não sei se eu vejo eles tão diferentes, talvez quanto a sua pergunta sugira, porque eu acho que existe um problema em o Supremo fazer a sua pauta refém do tempo da política, pensando em não pautar coisas porque elas podem ser politicamente sensíveis no momento, ou então não só pautá-las, como até julgá-las de modo a promover assim uma sinergia entre um movimento de natureza política e aquilo que vinha do judiciário. Sem dúvida alguma, é impróprio que a jurisdição seja pensada no seu exercício a partir dos impactos que ela vai ter a favor ou contra um determinado governo. E eu e muita gente concordamos com a avaliação de que a justiça andou mal quando ela se permitiu caminhar no ritmo da conveniência de um processo ao qual ela deveria ficar alheia, a não ser para definir quais eram as regras do jogo. Aquilo que o Supremo fez, assim, numa sessão que terminou madrugada dentro, pouco antes de começar o processo de impeachment, como, aliás, tinha feito também no caso do Collor, e falar, olha, a lei do impeachment, que também fixa o procedimento, né, é de 1950, então ela carece de um pouco de ajuste em relação ao que a Constituição diz. E o Supremo falou, ó, as regras são essas, né? Então... Um outro ponto também que eu queria ver com você, comparação aí entre modelo americano e modelo brasileiro, você mesmo colocou que no impeachment, mesmo a questão da corrupção, a gente sabe que tem um conjunto de vulnerabilidades na democracia representativa. Lá é só analisado sob o ponto de vista de vulnerabilidade em relação ao exterior.
E também o presidente da República, quer dizer, o Ministério Público, a Procuradoria-Geral, não é um poder autônomo, porque podendo julgar o presidente, ele teria um poder político de se sobrepor ao poder do voto. Como que você vê esse modelo americano e, no caso, o modelo brasileiro? Você tem até um indulto, né, em que o próprio indulto aqui foi questionado, o direito de indulto do presidente foi questionado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, e o Ministério Público teve um papel central na deposição de uma presidente da República. Qual que é o modelo mais virtuoso para a democracia? Olha, eu não acho que o problema do Brasil seja um problema propriamente de modelo, mas o que eu acho é que é importante que a gente consiga garantir que, dentro do modelo existente, as instituições funcionem, cada uma dentro do seu papel. Qualquer modelo que não seja preocupado em reforçar os seus limites e a sua lógica interna de funcionamento tende à degeneração. Seja um modelo no qual o Ministério Público tem essa estrutura de altíssima independência, como é o caso brasileiro, seja um outro no qual, embora as indicações sejam, porque no caso americano, embora as indicações sejam indicações políticas, né, a institucionalidade do Ministério Público, entre aspas, funciona como um grande mecanismo protetor, e quando as pessoas são instadas a agir fora dessa institucionalidade, aquilo é percebido como uma grande ofensa à própria instituição. A gente teve recentemente, num dos casos que envolvia um dos amigos do Trump, que foi levado a uma posição política importante, 4 promotores pediram afastamento do caso, e um deles, inclusive, renunciou à carreira, porque disse, olha, o que me está sendo pedido pelo procurador-geral é algo que, na minha opinião, é incompatível com o que é a instituição do Ministério Público. Portanto, eu não tenho como prosseguir no caso nesses termos, e eu não tenho sequer como prosseguir na carreira nesses termos. Então, você veja, embora você tenha ali um modelo que é um modelo que poderia ser um modelo mais politizado, a longa existência, o longo funcionamento dessas regras e desses padrões de conduta que são espelhados assim numa concepção também de moralidade política mesmo, do que é a burocracia, do que é o Ministério Público, do que é a independência do judiciário e do que é o exercício íntegro de cada uma dessas funções, cria uma camada de proteção e de independência que faz com que cada pessoa tenha absoluta clareza do que pode e do que não pode fazer. E a gente, aqui no Brasil, não só testa muito esses limites, como até, às vezes, estimula e aplaude quando esses limites são violados em nome de princípios substantivos que muito rapidamente poderão se voltar contra nós quando convier a próxima turma que tiver no exercício do cargo. A diferença é uma opinião pública madura, valores democráticos consolidados e homens públicos que respeitam a democracia. São instituições que têm 200 anos de funcionamento. Veja, eles também têm lá as suas dificuldades, né? É importante a gente também não diminuir isso, porque existem adaptações que estão sendo feitas. Então, por exemplo, a Casa Branca, no desenho original da Constituição Americana, não tinha um corpo de juristas seu, como hoje tem um corpo de juristas que serve ao presidente, que dá uma assessoria jurídica ao presidente, que muitas vezes permite que a opinião pública considere juridicamente coisas que, na minha opinião, não são consideráveis. Todo o caso da guerra ao terror e das técnicas avançadas de interrogatório, né, esse eufemismo para tortura, transformou-se num debate jurídico porque havia um corpo de juristas de confiança do presidente trabalhando dentro da Casa Branca, que emitiu pareceres jurídicos dizendo que aquilo que se fazia em Guantánamo e em Abu Ghraib não era tecnicamente tortura, mas era uma outra coisa que não era tecnicamente tortura. E isso fez com que essas práticas fossem assim fantasiadas, né, vestidas de argumentos jurídicos que supostamente mereceriam séria consideração no debate público. Esse tipo de criação de uma doutrina jurídica que serve às ocasiões, às necessidades de ocasião do presidente, é algo que é relativamente novo. Tá. E isso traz um elemento assim,
de oportunização jurídica que é ruim e que é perigoso. Então, existe lá. Eles também, enfim, um pouco lidam com isso. E foi um problema sério durante o Bush, mesmo durante o Obama e agora durante o Trump. Mas quanto mais você tem instituições que funcionam de um modo previsível por muito tempo, mais fácil é você reconhecer que cada agente subsequente deve atender aquilo e não subverter essas regras de acordo com as oportunidades e conveniências do momento. E acho que para a gente isso é mais difícil, mesmo porque a gente tem, no fundo, 30 anos, né, de Constituição nesses termos. Então, muita coisa foi modificada em relação aos regimes anteriores. De fato, o nosso caminho, a gente ainda está passos atrás, e isso possibilita uma série de coisas que em outros lugares, com instituições mais amadurecidas, já são debates superados. Então, muito obrigado aí por sua entrevista, aí, muito esclarecedora, viu, Rafael? Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Um abraço.